segundo vídeo da série sobre células eletrolíticas, abordaremos a eletrólise. Em princípio, qualquer célula galvânica ou pilha pode ser convertida em célula eletrolítica, aplicando-se uma tensão externa oponente superior à tensão produzida pela pilha. Na prática, a inversão das reações nem sempre ocorre, devido a problemas cinéticos ou termodinâmicos. Consideremos a pilha ou célula galvânica, eletrodo de platina, hidrogênio gasoso, íon hidrogênio aquoso, íon cloreto aquoso, cloro gasoso, eletrodo de platina. Nesta pilha, cátodo e ânodo estão em um único compartimento que contém ácido clorídrico. Não é necessário ponte salina, porque um eletrodo produz íon hidrogênio e outro íon cloreto, que estão em solução. Se a concentração de ácido clorídrico for 1 mol por litro e a pressão de hidrogênio e cloro for 1 atmosfera, a célula opera como pilha galvânica e produz uma tensão ou potencial, ou força eletromotriz, de 1,36 volts. Os processos são: no ânodo, hidrogênio gasoso produz 2 íons hidrogênio aquoso mais 2 elétrons. No cátodo, cloro gasoso mais 2 elétrons produzem 2 íons cloreto aquoso. A reação da célula galvânica é hidrogênio gasoso mais cloro gasoso, produzindo 2 íons hidrogênio aquoso mais 2 íons cloreto aquoso. Esta reação, no sentido direto, é espontânea. Se aplicarmos um potencial em oposição ao da pilha um pouco maior que 1,36 volts, invertemos o sentido da reação. Agora, no cátodo, 2 íons hidrogênio aquoso mais 2 elétrons produzem hidrogênio gasoso. No ânodo, 2 íons cloreto aquoso produzem cloro gasoso mais 2 elétrons. E a reação da célula eletrolítica é 2 íons hidrogênio aquoso mais 2 íons cloreto, produzindo hidrogênio gasoso mais cloro gasoso. O efeito global é converter ácido clorídrico aquoso em gás cloro e hidrogênio. Este é um exemplo de eletrólise. A eletrólise é um processo no qual uma reação termodinamicamente não espontânea, ou seja, ΔG maior que zero, é forçada a ocorrer pelo fornecimento de energia de uma fonte externa. Às vezes, o potencial necessário para iniciar a eletrólise é maior do que o potencial produzido pela pilha oponente de 1 ou mais volts. As causas disso são efeitos cinéticos junto aos eletrodos ou na solução, em que a difusão lenta dos íons em direção aos eletrodos pode requerer a aplicação de potenciais cada vez maiores para produzir a eletrólise. Esse potencial extra é denominado sobrepotencial ou sobretensão. Eletrólise de sais fundidos. No ânodo, 2 íons cloreto líquido produzem cloro gasoso mais 2 elétrons. No cátodo, 2 íons sódio líquido mais 1 elétron produz sódio líquido. O sódio produzido é líquido, pois a temperatura de operação da célula é 800 graus Celsius, enquanto a temperatura de fusão do sódio é 98 graus Celsius. A reação global desta célula é 2 íons cloreto líquido mais íon sódio líquido, produzindo cloro gasoso mais sódio metálico líquido. Então, temos dois tipos de corrente elétrica: corrente eletrônica, onde os elétrons se movimentam pelo circuito externo do ânodo para o cátodo, e corrente iônica,
onde os íons sódio vão em direção ao cátodo para sofrer redução e os íons cloreto vão em direção ao ânodo para sofrer oxidação. As velocidades de migração iônica são diferentes, mas a neutralidade elétrica da solução é mantida. Eletrólise em solução aquosa. Cloreto de sódio aquoso 1 mol por litro. Nesta célula existe água e íon sódio e cloreto. Então, várias serão as reações possíveis. Possíveis reações no ânodo. Oxidação: 2 íons cloreto aquoso produzindo cloro gasoso mais 2 elétrons. 2 águas líquidas produzindo oxigênio gasoso mais 4 íons hidrogênio mais 4 elétrons. Possíveis reações no cátodo. Redução: íon sódio aquoso mais 1 elétron produzindo sódio metálico. 2 águas mais 2 elétrons produzindo hidrogênio gasoso mais 2 hidróxidos aquoso. As reações mais fáceis de ocorrer em termos de ΔG igual a menos N potencial Faraday são a redução da água no cátodo e a oxidação da água no ânodo. Porém, não é o que acontece no ânodo por razões cinéticas relacionadas à mobilidade dos íons. Um outro exemplo é a eletrólise do ácido sulfúrico em solução aquosa 1 mol por litro. Nesta solução, temos íons hidrogênio, íon sulfato, íon hidrogênio sulfato e água. Em termos de ΔG, as reações mais fáceis de ocorrer são, no ânodo, 2 água produzindo oxigênio gasoso mais 4 íons hidrogênio aquoso mais 4 elétrons. E no cátodo, 2 íons hidrogênio aquoso mais 2 elétrons produzindo hidrogênio gasoso. Esta reação deve ser multiplicada por 2 para igualarmos os elétrons. Assim, a reação da célula fica sendo 2 água produzindo 2 hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso. Um outro exemplo é a eletrólise da solução aquosa de sulfato de sódio 1 mol por litro. Nesta solução, temos íon sódio, íon sulfato e água. Em termos de ΔG, as reações mais fáceis de ocorrer são, no ânodo, 2 água produzem oxigênio gasoso mais 4 íons hidrogênio aquoso mais 4 elétrons. No cátodo, 2 água mais 2 elétrons produzem hidrogênio gasoso mais 2 íons hidróxido aquoso. A reação do cátodo também é multiplicada por 2 para igualarmos os elétrons. Assim, a reação da célula fica sendo 6 água, produzindo 2 hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, mais 4 íons hidrogênios aquoso, mais 4 íons hidróxido aquoso. Lembramos que os íons hidrogênio e hidróxido podem reagir entre si, formando água. Assim, a reação da célula fica sendo 6 água, produzindo 2 hidrogênio gasoso, mais oxigênio gasoso, mais 4 água. Assim, simplificando, ficamos com 2 água, produzindo 2 hidrogênio gasoso, mais oxigênio gasoso. Em todas as células estudadas, os outros íons, sulfato, sódio, bisulfato, etc., não utilizados na eletrólise servem para conduzir corrente elétrica dentro da solução, corrente iônica, evitando com isso o acúmulo de carga positiva ou negativa nas imediações dos eletrodos.